Como aprender a prática penal? Bom, se você ainda não fez essa pergunta, com certeza um dia você vai se fazer. O meu nome é Cristiane Dupré, sou presidente do Instituto Direito Penal Brasileiro, advogada criminalista e atuo na área de consultoria, principalmente em execução penal. Mas quando eu me formei, lá em 2001, então lá se vão 20 anos, eu lembro muito bem, apesar de ter muito tempo, que eu me senti muito perdida e eu tinha muito medo de atuar em uma audiência, muito medo de acompanhar um cliente na delegacia. Eu não sabia exatamente como me portar, o que fazer. E eu lembro que na época eu pensei, como que pode eu não ter aprendido isso tudo na faculdade? Ou seja, eu até saí com uma boa teoria, sabe? Tinha uma boa carga de teoria de direito penal, de processo penal. Eu sempre amei essas disciplinas, então eu sempre estudei, me dediquei mais a fundo ao direito penal e ao processo penal, mas realmente era tudo teórico. A gente estuda muito a letra da lei, a doutrina, mas e a prática? É muito importante quando você vai começar a advogar que você tenha segurança prática, não só para que as pessoas percebam que você sabe o que você está fazendo, mas principalmente para que você possa fazer o melhor pelo seu cliente, para que você tenha segurança de garantir um direito dele, de perceber quando um direito está sendo violado, de entender que se você tiver que atacar, por exemplo, uma prisão, se aquela prisão é legal, ilegal, mas qual peça de liberdade você tem que se valer ali, como fazer um pedido numa audiência de custódia, como atacar eventualmente a ilegalidade de uma prisão. Então perceba que tudo isso está ligado também ao aspecto teórico, mas principalmente ao aspecto prático. Bom, e como a gente não aprende isso na faculdade, como é que a gente faz, seja quando ainda está estudando, seja depois que termina a faculdade, justamente para aprender a prática do direito penal, do processo penal, ou seja, a prática do dia a dia da advocacia criminal? Primeira coisa importante, muito fundamental que você tente manter um networking. Esteja sempre em eventos, participe de congressos, de seminários, faça amizade com outros advogados que são dessa seara criminal, troque experiência, troque informações. Quando alguns anos atrás eu desenvolvi o curso de prática na advocacia criminal, hoje pelo Instituto Direito Penal Brasileiro, nós já temos mais de 2.000 alunos no curso de prática na advocacia criminal, eu pensei justamente sobre isso. Bom, além dessas informações práticas dentro do curso, além de ensinar como acompanhar um flagrante, como se portar em audiência, era muito importante ter uma troca de informações entre os alunos. Então eu criei um grupo de WhatsApp, os alunos de cada turma estão ali dentro, são advogados de todo o Brasil, e eu já vi surgirem ali parcerias, os alunos colocarem um caso concreto, outro opinar, amanhã ou depois alguém do grupo está vivenciando aquela mesma situação que um aluno colocou um pouco antes. Essa troca é uma troca que enriquece muito a prática. Na advocacia criminal não tem espaço para erro. Então você não pode pensar assim, terminei a faculdade, normal, sou iniciante, vou começar errando e vou aprender com isso. Por quê? Porque é a liberdade do seu cliente que está em jogo na maioria das vezes. Portanto, se não há espaço para erros, você tem sim, assim como você estudou um dia a teoria, você tem que estudar a prática penal. Além desse networking, além desse contato, também é interessante, mesmo você já estando formado, você estando recém-formado, que você tente acompanhar eventos. Se você pode assistir, por exemplo, uma audiência, ainda que seja por videoconferência, ou se você pode ir presencialmente ao local, se você pode perceber como funciona na prática. É muito importante também, além de você trocar informações com advogados, se você tem um networking com pessoas que são da área policial ou da magistratura, ou do Ministério Público, pergunte como funciona no dia a dia, como que é a experiência dessas pessoas com a prática penal. Porque é sempre muito legal também a gente conseguir entender pela ótica de outros profissionais que também atuam na seara criminal. Quando você fala no estudo da prática, o estudo da prática ele pode se dar também por meio de livros, não somente por meio de cursos. Poxa, mas eu vou fazer um curso de prática penal? Sim. Você consegue entender a visão de outros profissionais, você consegue trocar experiência, muitas vezes um ponto de vista que você nunca pensou e que o professor te traz ali. Para você ter ideia, no curso de prática na advocacia criminal, nós temos módulos, inclusive, com profissionais que são de outras áreas.
Nós não temos apenas advogados, nós temos, por exemplo, um delegado que ministra o módulo de cadeia de custódia, porque ninguém para falar melhor de cadeia de custódia do que esse profissional. No módulo, né, na análise do módulo de teoria dos jogos, nós temos o professor Alexandre Moraes da Rosa, magistrado, que é quem escreve sobre teoria dos jogos. Então, essa também é uma forma de ganhar experiência de estudar a prática penal, além do networking que eu te falei. Mas você também pode complementar esse estudo por livros, desde que esses livros eles tenham um conteúdo de cunho mais prático. Isso não quer dizer que você vai abandonar a teoria, que você vai abandonar os livros tradicionais que você já tem, mas mais uma vez você pode ver o outro lado do direito penal e do processo penal. Você pode olhar o direito penal e o processo penal sendo efetivamente colocados em prática. Outro ponto importante também para você ganhar a prática penal, e eu tenho falado isso aqui em vários vídeos, é você se especializar em um determinado nicho. É muito complicado a gente falar em ganhar prática se a gente tenta fazer de tudo ao mesmo tempo. Então, ainda que você de repente esteja numa cidade de interior, que você tenha aqui dentro da advocacia criminal, fazer de tudo, acompanhar flagrante, atuar no processo, atuar em execução penal, procure desenvolver mais a sua autoridade, estudar mais um determinado tema, para que com o passar do tempo você comece a ser visto como autoridade naquela área. Nada te impede de, se você for contratado para acompanhar um flagrante, você ir, para acompanhar um processo criminal, você ir, mas você se especializar, por exemplo, em execução penal, ou o contrário, ou se especializar na parte de acompanhamento, de investigação em sede policial, de acompanhamento de flagrante, mas atuar também, se for necessário, em execução penal. Quando você se especializa em uma determinada área, quando eu falo de criar autoridade, isso significa que você pode publicar artigos sobre aquele tema. Nós temos inúmeras plataformas, sites de cunho de análise do direito criminal em que você pode fazer essas suas publicações. Você pode ter um canal do YouTube em que você produza conteúdo, você pode voltar à sua rede social profissional, se for um Instagram, por exemplo, para produzir conteúdo sobre aquele nicho de atuação. Isso é importante, porque isso reforça a autoridade, isso chama a atenção daquelas pessoas que vão te procurar, que vão olhar as suas redes sociais e que vão perceber que você atua nesse determinado nicho. Bom, eu espero que esse vídeo tenha servido para te dar alguns insights de como aprender a prática penal, de como estudar a prática penal. Caso você queira conhecer o curso de prática na advocacia criminal, eu vou deixar o link aqui abaixo desse vídeo e também vai aparecer aqui no vídeo para você poder clicar e conhecer o nosso curso. Vai ser um grande prazer ter você como aluno por lá, se você entender que o curso traz um conteúdo programático que vai te ajudar, e eu tenho certeza que sim. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.